Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma. Hoje é dia 6 de março, segunda-feira. Tenha somente a certeza. Bom dia, Stanley. Carolina. Muito bem, começando. Bom dia, Ângela. Bom dia, Isis. Quero uma casa no campo. Eu já tenho uma casa no campo. Bom dia, Carla. E já fico no tamanho da paz. Como é que foi o final de semana de vocês? Tudo bem? Bom dia, Natasha. Bom dia, Luana. Luana, te mandei uma mensagem, viu ali? Como é que vão, meninas e meninos? Esse aí é Zé Rodrigues, Guarabira. Lembram deles? Bom dia, Paulinha. Bom dia, Kátia. E aí, como estava o show do Gilberto Gil? Sei tudo a vida de vocês, hein? Show, né? Gilberto Gil maravilhoso. Então é isso, segunda-feira, retomando o Dharma. Bom dia, Ana Tereza. Como é que tá por aí? Tudo bem? Já tá malhando? Que beleza, esse povo. Então vamos lá, gente. Começando a semana, começando segunda-feira, começando o ano praticamente, né? Março, e aí agora é jogo, né? Acabou o treino, né, Amanda? Acabou o treino. Vamos começar a mil. Bom dia, Eliana. Bom dia, Conceição. Como vão? Então, o que a gente tem? O que a gente tem de coisas, né? Segue com as notícias da paróquia. Então a gente está se reorganizando, começando o ano. Hoje à noite tem... Bom dia, Rosali. Hoje é tardinha, né? Hoje à noite tem a turma do Mindfulness, do grupo. É um grupo, então, que está acontecendo. São 8 semanas. Hoje é o 4º encontro. Tem gente aí que está no grupo. Hoje tem yoga. Amanhã, a semana toda tem horários de yoga com a Amanda. Chame a Amanda Yogini ali, aqui presencialmente. Ela também dá aula online para quem é de fora. Bom dia, Valéria. Bom dia, Rosa. Então, para quem é de fora, online. Para quem é daqui da cidade, região, yoga aqui no Espaço Arquitetura da Mente. Vocês vão ver no meio do paraíso, assim, do verde, fazer umas aulinhas de yoga. E amanhã tem meditação também presencial, somente presencial comigo. E não é só meditação, então tem na terça de noite às 19h15 e quarta às 7h15 da manhã. Para quem é da região, que não perca, porque eu vou falar sobre as práticas de meditação, várias técnicas de meditação, né, baseadas no budismo. Bom dia, Marta. As práticas de meditação baseadas no budismo, assim, na veia. Dou um olhar de mindfulness também. Autocompaixão, 21 itens de autocompaixão. Resgatando sua identidade para quebrar, trazer poder, integridade. Tem um monte de aspectos que eu faço, várias atividades, então é um mix. E aí o budismo, falo sobre o budismo e falo sobre a história do budismo, né? E o budismo mesmo, né? Eu vou falar sobre os ensinamentos. Então é um monte de informações, assim. O pessoal pensa, eu vou ali, só vou sentar e vou meditar. Não. Tu vai aprender como quebrar com esses venenos mentais que te impedem de ir para frente. É ir na veia, ir direto, gente. Não ficar na superficialidade, porque tem muita coisa que a gente olha assim, eu vou fazer, em 21 dias vou romper com isso, tal e coisa. Isso é superficialidade. Se vocês quiserem avançar, é preciso ir mais fundo, mais fundo, mais fundo. A Amanda colocou, vir para o yoga e ficar para meditação é ótimo. Exatamente, tem yoga na terça de tardezinho, e aí logo tem a meditação. Feito? Bacana? Bastante coisa, né? Tá dado os recados, para esperar o pessoal chegar, eu vou dando os recadinhos. Muito bem. O poder das Dakinis. Micaela Haas escreve sobre as 12 mulheres que transformaram o budismo no Ocidente, e foi a editora Lúcida Letra que nos trouxe esse presente. Bora lá? Página 132, nunca desistir. A Micaela pergunta para ela. Lembrando que essa aqui também é em forma de pergunta e resposta. Eu não gosto muito. Eu prefiro quando é mais fluido, assim. But é o que nós temos. Eu gosto quando é mais fluido, né? Não fica essa coisa de pergunta e resposta. Mas só nessa ela fez isso.
Ou em alguma outra, não sei. Não, só nessa. Bom dia, Caetano. Você traduziu a biografia de uma das figuras femininas mais importantes do budismo tibetano, Mandarava, a consorte indiana de Padmasambhava, que foi o principal agente no estabelecimento do budismo no Tibete. Bom dia, Lu. Ela era uma princesa que se afastou do reino para seguir o caminho. O que a impressiona na história dela? Mandarava estava disposta e foi capaz de renunciar ao que é mais difícil de renunciar. Adoro ver como ela nunca desistiu. Difícil de renunciar. O apego aos chamados prazeres da vida mundana. É muito difícil renunciar aos prazeres da vida mundana. Adoro ver como ela nunca desistiu, superou dificuldades tremendas e se tornou uma Dakini de sabedoria. Ela e Padmasambhava viajaram para uma caverna no Nepal, um local poderoso atualmente onde praticaram juntos e se tornaram detentores imortais da sabedoria. Portanto, disse que ela alcançou realizações de longevidade e é frequentemente invocada em iniciações de longa vida. De que forma ela pode ser um modelo para os praticantes de hoje? Se alguém se dedicar com a mesma determinação e as mesmas qualidades de Mandarava, terá sucesso em realizar o caminho. O Dharma é atemporal e transcende as circunstâncias convencionais. Em última análise, Mandarava desafia as distinções do gênero. Bom dia, Lucilena. É importante colocar aqui que no budismo Vajrayana, tibetano, né, Vajrayana, todas as tradições, se tu não faz o voto de celibato, tu casa, né? As tradições budistas, né? Pode casar, mas se tu fez o voto de celibato, não, óbvio, né? Mas não é obrigatório o voto. É só um voto que tu faz porque, enfim, tu quer só seguir nessa vibe e pronto, e vai. Né? Tá tudo certo. Mas o budismo tantrayano, né, que é o budismo Vajrayana, tá? Yana significa veículo, Tantra significa imagético. É sempre muito importante eu falar isso. As pessoas acham que Tantra está ligado ao sexo também, porque sexo é uma imagem, né? Tu faz uma imagem sexual da pessoa que tu quer ter uma relação, seja qual gênero for. Então é uma imagem, isso é imagético, tem todas as religiões, tem até no cristianismo, imagem do corpo de Cristo, sangue de Cristo, isso é uma imagem tântrica, tá claro? Então a gente tem que quebrar com essas ideias, assim. E no Vajrayana, principalmente, a consorte ou o consorte é muito importante para a elevação espiritual. Então tem técnicas super avançadas para manter a energia sexual, a energia da Kundalini, né? Mantê-la ali no corpo, e há técnicas de respiração mega avançadas, em que tu vai... Os 6 yogas de Naropa que eu ajudei a revisar, tem essas técnicas bem avançadas, e que vai ajudar tu manter essa energia no corpo. Então a consorte, ela serve para esse também, não é que serve para isso, a mulher não serve para isso, nem o homem, porque o homem é o consorte da mulher, né? Mas ativa, essa é a melhor palavra, serve para ativar essa Kundalini, né? Essa energia, e não desperdiçar com a relação sexual. Depois, se tu quiser, tu vai lá e transa, não tem problema, isso é contigo, mas o que fazer com essa energia? Bacana, né? Eu tenho vários livros sobre isso, mas é um negócio complicado. Quando olha para trás, havia algo predizendo essa conexão antes de você se tornar efetivamente budista? Vocês sabiam disso? Que é assim que funciona mais ou menos? Aí a Micaela pergunta para ela, e ela responde: sim, eu estava sempre buscando, procurando algo mais profundo. A vida parecia superficial e insatisfatória. Eu queria saber o propósito da vida e o que acontece depois que as pessoas morrem. Todo mundo quer saber. O que eu aprendia no cristianismo não soava verdadeiro. Lembro que ela era mormon, né? Eu não sabia o que queria ser, mas nunca tive o desejo de me casar, de ser uma esposa comum, apenas criando os filhos e sobrevivendo. As pessoas costumam me perguntar: você não sente falta de ter filhos? Eu amo crianças, mas nunca senti vontade de ter filhos. Ironicamente, agora, aos 59 anos, tenho um filho e ele é maravilhoso. Como?
Estou morando com Lama Chonan, que tem um filho muito especial de 11 anos, Sangye Tendar. Tendar foi criado no internato budista de Norbu Rinpoche e agora está morando conosco, então nós somos pais. Sorri. Por que isso é engraçado? Nesse estágio da vida, isso é totalmente inesperado. É inesperado, né? Tu com 59 anos ter filhos. Eu fico pensando hoje, se eu tivesse filho, nem a pau, não. Eu com essa idade, 55 aninhos, eu não teria a menor paciência mais. Achei maravilhoso, acho maravilhoso ser pai, a maior bênção que eu recebi, 3 vezes. Mas, filho agora, complicado. Você nunca sabe o que vem em sua direção, certo? Estive com Gyatro Rinpoche todo esse tempo também, e sou uma das principais alunas e cuidadoras do Rinpoche. Aos 87 anos, Rinpoche está mais dependente de seus alunos, ele é o nosso foco principal. E ficamos próximos como uma unidade familiar. Bom dia, Grácia. Como você conheceu Gyatro Rinpoche? No início, sempre que meu visto indiano vencia, eu voltava ao Havaí para juntar mais dinheiro e voltar para a Índia. Ela estava determinada, né? Bom dia, Sara. Jess e eu queríamos levar o Dharma para o Havaí, então encontramos um terreno, reformamos um templo e trouxemos Nechung Rinpoche de Delhi para o Havaí. Bom dia, Rosana, tudo bem? O Templo Assombrado. Incrível, você era estudante do Dharma há apenas 2 anos nessa época. Tu entra pro Dharma, as coisas acontecem muito rápido. Sim, eu estava 100% imersa desde o momento em que comecei e basicamente não fazia mais nada. Magicamente encontramos um templo japonês abandonado em South Point, mas os moradores achavam que o lugar era assombrado e não se aproximavam. Portanto, os plantadores de cana alugaram o templo para nós por $1 ao ano. Olha só. Nós trabalhamos muito para reformá-lo, para depois convidarmos os Rinpoches para virem. O templo ainda está florescendo. Quem você convidou? Kalu Rinpoche foi o primeiro. Ele deu iniciações, uma carta selada e nos batizou com um centro cádio. Bom dia, Silvia. Quando Nechung Rinpoche veio, sentiu que o templo era assombrado ao ouvir batidas à noite e quis sair de lá. Não tivemos escolha a não ser alugar um centro em Honolulu e começar tudo de novo. Se tivessem ouvido o pessoal que alugou, disse, é assombrado, não vai funcionar. Aí tem a crença, né? E as pessoas não vão. Começaram tudo de novo. Nechung Rinpoche implorou a Gyatro Rinpoche que nos ajudasse, porque nenhum de nós falava tibetano fluentemente naquela época. E tínhamos muita dificuldade para nos comunicar. Gyatro Rinpoche falava um pouco de inglês desde que foi enviado ao Canadá em 1972 pelo Dalai Lama, com o primeiro grupo de tibetanos que se estabeleceu por lá. É muito louco como as coisas vão se ramificando. Aqui ela com o Rinpoche, o namorado, com o filho dele. Olhem ela aí. Bonitos, né? Família bonita. Cuide dele para o resto de sua vida. Sua conexão foi instantânea? Não. Foi algo que se desenvolveu lentamente. Fiquei intrigada porque ele era muito engraçado, pessoal e informal. Eu nunca tinha conhecido um Rinpoche tão aberto e tão solto. Conhecê-lo foi... Eu fiz retiro com Pon Lopes Rinpoche. Nossa, o cara é uma figura. Conhecê-lo foi realmente uma boa surpresa, porque foi o início de toda uma vida com ele. Eu nunca tinha visto ninguém tão magro, usando um colete e todas aquelas roupas no Havaí. Poucos meses depois, bom dia, Carla. Poucos meses depois, quando o 16º Karmapa nos visitou, Gyatro Rinpoche adoeceu gravemente com uma úlcera perfurada. O Karmapa se virou para mim dizendo, leve-o para o hospital. Agora, ajude-o. Bom dia, Gabi. Isso não aconteceu apenas uma vez. Quando o Karmapa foi embora, ele disse, cuide dele pelo resto de sua vida. Então, esse casal cuidava de um outro Rinpoche, bem mais velho, 80 e poucos anos. E assim nosso relacionamento se desenvolveu.
Então, o Rinpoche começou a convidar outros professores e eles precisavam de tradutores. Eu era a única que tentava fazer aquilo no final dos anos 70. Acabei traduzindo quase sem querer. Lembro de que ficava aterrorizado no início, porque sempre fui muito tímida para falar em público. Tem alguém aí que é tradutor, tradutora, que trabalha com isso ou faz isso eventualmente? Conheço várias pessoas. Como foi sua experiência de viver com seu professor o tempo todo? Não é fácil estar realmente perto. Eu acho que seria bem difícil. Aqui ela diz, se você tiver a escolha, é melhor ficar um pouco distante. As pessoas, quando começam a viver, gente, com os professores, viver muito perto dos instrutores, tutores, mestres, monges, lamas, chamem, né, os que são monges, lamas, mas os demais são professores, instrutores, né, facilitadores. As pessoas, quando começam a viver perto, primeiro que elas idealizam uma figura. As pessoas idealizam muito, né? Eu como praticante, por levar o Dharma e tudo mais. E as pessoas às vezes não possuem certa distanciamento ou maturidade, assim. Isso acontece com todo mundo, não é só comigo. E comigo acontece frequentemente, assim. E as pessoas começam a ver que eu sou uma pessoa comum, que sofre, que tem dor, sabe, que vive, que tem a vida comum como todo mundo. A questão é que a gente tem um voto de levar o Dharma, esse é um voto, né? E aí tu precisa estudar. Eu estudo todos os dias, a Carolina é prova disso. Ontem ela perguntou, ela sentou ali de manhã, eu já estava tomando chimarrão e estudando, e ela, o que tu está estudando agora? Porque é sempre um tema novo, que eu estou sempre ou revisando, ou estudando, ou tentando aprender novas, né? Praticando, exercendo a prática, né? de contemplação. E o que tu está estudando agora? Tudo para levar o Dharma. E aí as pessoas se aproximam, idealizam um instrutor, não sei se é assim para vocês, vejam se não é assim. E aí elas começam a ver que tu é normal. E aí começam a te citar defeitos. Ah, tu tem isso, tem aquilo. Gente, tirem essa idealização. A gente está aqui para levar o Dharma. Estou falando de modo genérico agora. Porque às vezes vocês idealizam alguém, a mim ou outras pessoas, e aí quando chegam perto, não importa como é que a pessoa age no mundo. Esse é o karma dela, não é teu. A expectativa também é tua, não da pessoa, é tua a expectativa. Mas importa que a pessoa leve o Dharma. Ela está levando o Dharma, esse é o papel dela. E aí as pessoas, nossa, tu faz isso também, tu também come não sei o quê. Acho muito louco. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu procuro não me aproximar muito dos meus mestres. Procuro não me aproximar, porque eu não quero, porque eu sou falho e eu vou acabar julgando, porque eu sou um ser humano com falhas, com defeitos. Bom dia, psicoliege, é uma coisa, é isso. E eu não me aproximo muito, não fico amigo. Fico presente, assim, né? Mas não, acabei ficando amigo, né, de vários. Mas eu cuido para não ter muito presente, assim, não saber muito da vida, assim, porque eu falho porque eu vou julgar. Então eu tenho cuidado. O que me importa é o Dharma. E as amizades a gente mantém em outro lugar. Aconteceu para vocês isso? Quem aí é do Dharma? E a Marta é do Dharma, também de uma forma de Dharma. Ana Tereza, é muito importante falar sobre isso. Claro, gente. As pessoas idealizam. E aí quando chegam mais perto, mas como? Né? Alguém já passou por isso? Alguém já idealizou ou foi idealizado? Vamos dividir. Se você tiver escolha, é melhor ficar um pouco distante. É por isso que o Karmapa disse a famosa frase: meus discípulos que estão próximos de mim provavelmente irão para os reinos inferiores, mas aqueles que estão distantes têm uma chance maior de liberação. Se você está sempre com o Guru, começa a ver o Guru com uma mente comum, porque somos comum. Verdade. Verdade, sim, é difícil, colocou a Marta. Bom dia, Ana. Porque quando tu tem uma certa distância, mantém uma certa distância, tu vê o tutor aqui, ela coloca como Guru, eu não gosto muito dessa palavra, aqui no Ocidente ela tem outro, né, significado. Bom dia, Jússi.
Mas se tu mantém uma certa distância, e se tu fica muito próximo, tu vai ver a tua mente comum, e aí tu vê a tua mente comum, mas tu não se relaciona com a mente do instrutor. Porque ele tem a mente naquele momento em que ele está passando, ele tem a mente elevada, porque ele está nos ensinamentos. Não é que ele é elevado em relação a alguém. Ele é elevado porque possui os ensinamentos. A Ana Teresa colocou, já aconteceu comigo no início, não acontece mais, espero. A Carolina colocou, para enxergar é preciso se distanciar. Perfeito. Exatamente. Aí as pessoas, aí de perto a visão é parcial, diz a Carolina. É exatamente, porque tu fica com a mente comum olhando um aspecto de uma mente elevada. Naquele momento, a mente é elevada, não é sempre. E aí as coisas se perdem. As pessoas perdem. Só que as pessoas não perdem. Olha só uma coisa, Ana Teresa, que acontece. Cada um com seus karmas, né? O problema, olha a jogada que acontece, que é muito importante eu falar, que muito importante. Quem lida com isso, e para quem está no budismo, quem está aprendendo sobre isso. Veja como vai soar para vocês. Mas a partir do momento que a pessoa começa a ver com a mente comum, e ver o mestre, o tutor, o lama, seja quem for, aquela pessoa que está ali, né, aspirando e passando os ensinamentos, não é que a pessoa está vendo os defeitos do seu instrutor, é que a pessoa está perdendo os méritos e o seu karma, os karmas negativos da pessoa está começando a aflorar. Então, isso vale para quem me vê e vale para quando eu vejo os meus mestres, entendeu? Quando eu começo a ver coisas negativas, eu me assusto, porque eu disse, poxa, meus méritos estão acabando. Eu tenho que correr na vendinha, trocar mais miçangas, tenho que trocar mais méritos bons, tenho que pacificar e fazer mais méritos. Então é essa forma que eu vejo, que o budismo vê. Então quando tu começa a te afastar do Dharma, cuidado. Quando tu começa a misturar muitas formas, assim, hoje eu estou no budismo, amanhã eu estou fazendo tal coisa, depois da manhã eu estou acendendo uma vela para um santo, depois da manhã eu estou fazendo tal outra coisa, eu preciso me cercar. Gente, aí tu tem que ter cuidado, porque os méritos estão acabando. Aí tu não consegue mais enxergar e tomar refúgio numa coisa. Seja o Dharma que for, o Dharma que tu está seguindo, no caso eu sigo o Dharma budista. E aí tu começa a duvidar, começa a colocar um elemento de dúvida. Aí significa que teus méritos acabaram. Aí a pessoa não quer ver isso, mas é o que acontece. É mesmo, né? Tem que estar atento. Bom dia, Crislene. Então a gente tem que estar muito atento com isso, muito atento. Eu fico bem preocupado. Quando eu começo a olhar para alguém assim, começo a fazer uma crítica, de que lugar da mente comum eu estou olhando? Me ferrei. Fica a dica. Mas, independentemente dessa armadilha, pode-se usar isso como uma oportunidade para atravessar e ter uma visão pura em circunstâncias difíceis. Está aí a dica. É uma prática. De qualquer maneira, tudo é apenas a sua mente. Somos nós que estamos produzindo pensamentos puros ou impuros. E, portanto, podemos ajustar isso. Você só precisa estar atenta o suficiente para se perceber. A Ana Teresa acabou de colocar, preciso estar atento e forte. Tem até a música. É interessante você usar as palavras, se você tiver escolha. Você não teve escolha? Não, eu tive. Eu sempre estava ali, na posição mais evidente. Tive uma oportunidade incrível que realmente não trocaria por nada. Sempre posso aprender com o Rinpoche e seu exemplo. Servi-lo. E ele também me dá muito. Praticamos juntos e beneficiamos os seres. Sempre há situações difíceis, mas realmente não é tão ruim assim. Então, acho que a dica de hoje, vamos parar por aqui, é isso. Mantenha-se perto, mas com essa mente percebendo as suas falhas, sabendo que os mestres possuem falhas, que os seres que vocês idealizam possuem falhas, naturalmente, óbvio, isso é impossível. Sim, todos têm. Mas se tu tiver a mente focada, a mente aberta e ampla, tu vai usar uma visão ampla além disso e tu vai entender. E aí tu te conecta, aí tu não quebra mais a relação. E aquilo é um fio
e vai direto ao que interessa. Direto ao que interessa. Não pode desconectar. Uma vez que desconecta, foi. Mais difícil voltar. Eu estou enrolando aqui, você já sabe como funciona, né? Quem chegou agora não sabe o que ele está enrolando ali. É para vocês se colocarem numa postura, para nós fazermos uma prática. Quem chegou agora a primeira vez. A postura ideal para hoje. Escolhida a postura, seja deitado, sentado. Faça uma inspiração profunda, se quiserem, pelas narinas e soltem pela boca. E percebam as transformações acontecendo. Ou não. Está iniciando a semana. Talvez uma pergunta, como estou agora, caiba nesse momento. Como estou me preparando para a semana? Para esse mês, para esse ano que inicia? Com atividades, trabalhos, aulas, projetos. Mas apenas observe como está se sentindo agora, no momento presente. Levando a atenção para os sentimentos, talvez alguma emoção. Levando a atenção para as sensações do corpo e vendo se há alguma relação com essas emoções. Percebendo zonas de tensão, zonas de relaxamento, calor, frio. Como está o corpo agora? E aprendendo a levar a atenção para a respiração. E, se possível, se manter nessa observação agora por alguns instantes, onde a respiração se pronuncia, talvez no abdômen, talvez no peito, talvez nas narinas. E agora tragam à mente, se possível, alguma pessoa que vocês idealizam. Pode ser alguém que vocês conheçam apenas porque vocês seguem muito, diariamente, tomam algum tipo de refúgio, conforto. Alguém que vocês idealizam em qualquer área, pode ser nessa área do ensinamento budista, ou pode ser uma área de ensinamentos de outra maneira. Ou alguém que vocês idealizam que vocês gostariam de ter essa sabedoria, ou ser como essa pessoa. Alguém que é um foco para vocês, um norte. Pode ser uma pessoa que vocês conheçam pessoalmente ou não, apenas virtualmente. Pode ser uma pessoa normal ou um mestre que já passou por aqui. Mas tragam preferencialmente alguém mais perto, que vocês possam olhar todos os dias, alguma pessoa que se pronuncia diariamente na sua vida, que você lê, que você estuda, que você acompanha em qualquer área, pode ser até do seu trabalho, dos seus estudos, da sua área de atuação ou fora dela. Visualize essa pessoa
lhe trazendo essas informações que você precisa, que você acompanha na sua profissão, nos seus estudos ou na sua vida espiritual, seja qual pessoa você tenha escolhido. E agora imagina que essa pessoa, ela pode ter filhos ou não. Essa pessoa sofre com perdas. Essa pessoa surta quando algo dá errado. Essa pessoa quer ser feliz, assim como você. Essa pessoa traz consigo uma vocação que você admira, mas que talvez para ela não tenha escolha senão passar essa vocação, esses ensinamentos, seja profissional, seja de estudos, pessoa que você escolheu. Olhe para essa pessoa como sendo uma pessoa comum, que vai na feira, que escolhe os produtos, que tem problemas pessoais, problemas financeiros, problemas de relacionamento, assim como você. Olhe para essa pessoa como uma pessoa comum, com esse olhar de compaixão. E agora veja, como é possível que essa pessoa, sendo comum como eu, também se manifeste e seja um exemplo para mim. Seja um farol para mim. E talvez se pergunte, o que eu preciso para ser como essa pessoa? Talvez a palavra seja determinação. E aí então escolha, eu quero ser determinado, determinada como esta pessoa que eu sigo. Para minha profissão, para os meus estudos. Mantenham a determinação e a motivação correta, gente. Certo? Bom dia, mãe. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia, lembrem, tem yoga presencial e online aqui no Arquitetura da Mente, procurem-nos. Tem meditação presencial somente, tem muita coisa acontecendo. Tá? O ano começou agora, bora lá, certo? Bom dia e até amanhã.